Olá, seja muito bem-vindo à live de hoje. Vou falar com você sobre um assunto muito especial. Quando o paciente ainda não percebe a sua própria perda de audição. O meu nome é Karen Balém, eu trabalho há quase 25 anos como fonoaudióloga e durante todo o processo, durante todos esses anos trabalhando, estudando o cérebro, como o cérebro aprende, como os pacientes vão aderir ao tratamento ou não, eu consegui perceber no treinamento auditivo e cognitivo um padrão. Quando a gente faz um treinamento auditivo e cognitivo com um paciente adulto que usa tecnologia auditiva, seja um aparelho auditivo ou um implante coclear, a gente começa a ensinar esses pacientes a pensarem sobre a escuta, a refletirem sobre a escuta, a avançar passos de acordo com o que eles são capazes. O que eu percebo ao longo desses anos é que muitas vezes, lá no início do processo, muitas vezes antes de começar o uso do aparelho auditivo, por exemplo, assim, a família achou que o paciente precisa usar a tecnologia auditiva. O médico fez o laudo baseado, claro, no exame auditivo e nas condições do paciente, o paciente foi em busca da tecnologia, mas mesmo assim esse paciente muitas vezes não tem essa percepção dessa necessidade do uso da tecnologia. Então, ou ele vai resistir ao uso da tecnologia, não vai entender o processo, e muitas vezes vai ser aquele paciente que não vai usar o dia inteiro, que não vai entender como a escuta acontece. Então, pacientes precisam saber sobre o óbvio, mas o mais importante é entender como são essas percepções desses pacientes para que a gente consiga avançar. Então, pensando nisso, com toda a experiência que eu trago ao longo da minha jornada, certo? A gente entende o seguinte, algo muito importante. Quem procurou o uso da tecnologia muitas vezes pode não ter sido esse paciente. Muitas vezes ele foi encaminhado, ele teve um laudo de um médico, enfim. E a fonoaudióloga, ela vai começar a trabalhar com esse paciente, ela vai começar a oferecer, por exemplo, essa tecnologia auditiva, e ela vai dar toda aquela explicação científica que a gente às vezes aprende na faculdade, que o cérebro muitas vezes entra em declínio cognitivo, que usar o aparelho é muito importante, que a gente tem um exame que prova que ele tem uma dificuldade muito grande, então que ele precisa usar essa tecnologia auditiva. A gente vai usar vários recursos para que esse paciente entenda o processo, mas o nível de percepção dele ainda não aconteceu. Eu trouxe alguns slides aqui para me guiar com você, mas o seguinte, o cérebro dos pacientes, principalmente aqueles pacientes que vão perdendo gradualmente, vão perdendo aos poucos a audição, esse cérebro ele vai se acostumando aos poucos à nova maneira de ouvir. Então ele vai perdendo informações, ele vai levantando o volume da TV e muitas vezes ele nem percebe que ele levanta o volume dessa televisão. Ele vai perdendo pistas na comunicação do dia a dia e ele não se toca que ele perdeu informações ou que ele perde informações de acordo com o contexto, ou ele dá desculpa, não, aquela pessoa fala muito para dentro, fala muito enrolado, eu não estava prestando atenção, é por isso que eu não escutei. Então esse paciente ele vai resistindo e ele mostra que o nível de percepção dele não é bom. E nós fonoaudiólogos, mais do que dar aquela explicação científica para o paciente, a gente precisa acolher e muitas vezes para fazer esse tipo de trabalho, eu uso muito questionários e checklists em que eu comparo as respostas do paciente com as respostas dos familiares, do cônjuge, que traz as informações sobre aquele comportamento de escuta dentro de casa. Então, com isso, a gente consegue mostrar para o paciente como é o nível de percepção dele. Então, vou mostrar aqui, porque muitas vezes esse paciente ele foi se acostumando, ele vai fazendo uma leitura labial, ele vai se adaptando sem perceber. Ele começa, às vezes, a se isolar mesmo sem perceber que tem, que está se isolando, certo? Em outros casos ele vai dizer assim, vamos esperar piorar um pouquinho, vamos esperar porque eu ainda não sinto a necessidade. Então a gente vai entrar naquele confronto em que o que a família percebe e o que o paciente realmente percebe. E não é um confronto, é um aumento do nível de percepção que a gente precisa trabalhar com esse paciente. Então, começa nesse sentido. E também tem uma outra situação aqui muito interessante, que é aquele paciente que tem vergonha de usar a tecnologia. Isso não é um comportamento auditivo, às vezes está até longe do alcance da própria fonoaudióloga, Ele
tem vergonha de usar. Isso é um comportamento mais emocional, um comportamento mais social, né? Não tem tanto a ver com a tecnologia auditiva, mas impacta nos resultados de escuta que a gente precisa dentro do nosso consultório. Então, uma ferramenta forte, né, como eu falei para você, é comparar a percepção do paciente com a percepção que a família tem. E aí, um checklist com situações reais, né? A família, né, o checklist eu costumo fazer com perguntas do tipo: nunca acontece, sempre acontece ou raramente acontece. E aí a gente vai comparando, são as mesmas perguntas feitas para o paciente e as mesmas perguntas feitas para o familiar, para que ele consiga perceber, né, a gente consiga mostrar o que a família está percebendo que ele ainda não percebe. E aí no checklist eu coloquei assim, ó, nunca, às vezes e sempre. Ó, eu botei raramente, às vezes e sempre, ó. Então, primeira pergunta: você percebe que perde parte de conversas em grupo? E aí o paciente vai responder: nunca, às vezes ou sempre. A mesma pergunta é direcionada para o familiar. Você acha que o seu familiar perde partes de informações ou conversas em grupo? E aí o familiar também vai responder: nunca, às vezes ou sempre. Seguindo na sequência, você tem dificuldade para entender quando há barulho, televisão ligada, restaurante e reunião? E o paciente vai responder: nunca, às vezes ou sempre. E o familiar, da mesma maneira, vai responder, né, com uma forma direcionada para ele, mas vai responder as mesmas perguntas. Você acha que você pede para repetir muito o que é dito? E aí você vai perguntar para o familiar: você precisa repetir muito a mesma coisa para o seu familiar? E às vezes ele vai dizer: eu peço para repetir, mas assim, é que eles falam para dentro, eles falam enrolado, é que às vezes eu não estou prestando atenção. Então o paciente vai enchendo de argumentos ali para justificar aquela dificuldade. Então a gente vai fazendo, né, ao longo de todo o processo de ampliação dessa percepção, esse checklist em que a gente vai comparando as informações trazidas pelo paciente, as informações trazidas pela família, e depois a gente mostra para esse paciente quais foram as respostas que ele deu e as respostas que a família deu. E aí a gente consegue comprovar, a gente consegue mostrar para ele que o nível de percepção que ele tem é diferente do nível de percepção que a família tem, porque ele nem ao menos percebe o que ele perdeu. Muitas vezes ele vai perder as informações e ele nem sabe que ele perdeu. Muitas vezes ele vai entender uma palavra por outra, e em alguns momentos ele vai perceber e em outras não. Então, ampliar esse nível de percepção começa antes mesmo de colocar um aparelho auditivo. E isso gera uma adesão muito maior ao tratamento, porque ele começa a entender que realmente ele precisa fazer uso da tecnologia. Aí sim, tá? Então aqui tem uma série de perguntas, até se você quiser responder, se você quiser receber o questionário, comenta questionário depois dessa live que eu mando para você. Então aí, ó, compare as respostas do paciente com as respostas do familiar. Muitas vezes o paciente acredita que escuta bem e o familiar percebe perdas importantes na comunicação. E essa diferença de percepção é um dos principais pontos de falta de adesão ao aparelho auditivo. E ninguém procura solução para um problema que ainda não percebe. Então, o paciente não vai querer usar, porque ele nem ao menos percebe que existe essa dificuldade. E aí sim entra a explicação de cérebro, por que o cérebro precisa entrar em contato com esse aparelho auditivo, o que o cérebro está perdendo, né? Que existe a questão da neuroadaptação, que o cérebro leva um tempo para se adaptar, que você precisa usar e se acostumar com os novos sons que vão chegando, que a exposição precisa ser o dia inteiro, todos os dias, não adianta colocar um pouquinho por dia. Por quê? Porque o cérebro vai recebendo informações, uma hora ele escuta bem, outra hora ele não escuta tão bem, então isso não gera uma adaptação. Todas essas explicações e todo esse contexto entra depois que o paciente aumentou, ampliou o seu nível de percepção, entende? Então, assim, ó, no começo, a gente vai pensar em todo esse nível de percepção, depois a escolha do aparelho auditivo e sim um mapeamento adequado para o aparelho auditivo, uma programação adequada, porque essa programação e esse mapeamento adequado são a porta de entrada para os sons, né? Então essa parte ela tem que ser muito bem feita pelo fonoaudiólogo, que vai trabalhar com o paciente nesse quesito, que vai oferecer o aparelho auditivo, que vai fazer essa programação e que precisa fazer esse mapeamento de fala. E esse acompanhamento não é colocar o aparelho auditivo e nunca mais aparecer no centro auditivo. Tem todo um acompanhamento e tem todo um olhar desse fonoaudiólogo. Aí sim, o fonoaudiólogo ou o fonoaudiólogo
que é responsável pelo aparelho. No caso, aqui no meu consultório, eu sou responsável pela parte de treinamento auditivo e cognitivo. Sou eu que recebo o paciente, faço todo o treinamento auditivo, trabalho com as crenças desse paciente e amplio as percepções de escuta. O mais importante é assim, ó, aquele paciente que ele foi bem trabalhado para começar o uso, ele não vai abandonar o uso do aparelho auditivo por qualquer desculpa. Não é aquele paciente que vai esquecer de carregar, ele não vai esquecer de comprar pilha, quando é o caso de comprar pilhas, né? Ele não vai esquecer o aparelho no bolso, não vai colocar o aparelho só quando tem que sair, não vai colocar o aparelho só para assistir televisão, porque ele vai entender todo o processo. E a nova escuta exige uma atenção consciente. Então, quando o paciente entende o processo, ele tolera melhor o desconforto inicial que acontece quando se inicia o uso da tecnologia auditiva. Ele entende que é um processo, ele entende que o cérebro está se adaptando, se acostumando aos novos sons. E aí, talvez o grande erro da reabilitação seja tentar adaptar a tecnologia sem que ao menos o paciente perceba a necessidade, sem que ao menos ele deseje fazer o uso dessa tecnologia. A gente prova através dos exames, através do nosso conhecimento que ele precisa usar, mas esse acolhimento, esse aumento, essa ampliação da percepção do paciente precisa acontecer, certo? Então, aumento da consciência, aumento dessa percepção, né? Aumento da própria dificuldade, a construção de que existe essa dificuldade, né? E que o paciente passa a ser protagonista da sua perda de audição. Então, ele já é aquele paciente que não está indo em busca ou não está usando a tecnologia porque a família pediu, porque a família está cobrando, porque o médico disse que precisa usar e ele nem ao menos percebe a necessidade desse uso. É um paciente que vai aderir de forma mais consciente ao uso da tecnologia auditiva, tá? Porque paciente que entende o processo é um paciente que participa, é um paciente que evolui, é um paciente que realmente vê a necessidade daquilo e que pega junto, né? Entra junto no trabalho da fono e vai e se desenvolve super bem, tá? A reabilitação auditiva começa quando o paciente percebe o que precisa ser feito, tá bom? Eu vou deixar essa live gravada. Eu tenho vários vídeos no YouTube, se vocês quiserem assistir. Tem um vídeo lá no YouTube que são As Vozes do Medo e que fala um pouquinho sobre esse assunto. Lá também eu falo sobre o questionário, eu falo mais sobre passo a passo desse questionário para você entender de fato como a gente começa esse treinamento auditivo, esse treinamento cognitivo, aquilo que a gente não aprende na faculdade, que a gente também não aprende nos livros, a gente aprende com prática, né? E aquela necessidade que, enquanto fonoaudiólogo, a gente tem aquele perfil de comprovar cientificamente, porque é assim que a gente é treinado, foi assim que a gente aprendeu. E aí, se a gente mudar o nosso discurso para acolher esse paciente, primeiro acolher, saber o que ele sente em relação à tecnologia, conhecer o que ele percebe sobre a tecnologia, para aí então começar uma intervenção assertiva, certo? Assistam lá no YouTube, lá no SOS Audição, tem vários vídeos. Fico por aqui, a gente se encontra na próxima.